Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre como é morar, né, em outro país, né? Como é a vida de um imigrante. Principalmente para contar a minha experiência, porque a minha experiência pode não ser igual à sua, tá? Primeiro eu quero colocar isso. E também porque a minha experiência, você pode se identificar com ela se você já vive aqui ou se você quer vir pra cá, tá? Até mesmo um sinal de alerta, mas também não tirando, não te desmotivando para você seguir nos seus sonhos, nos seus desejos, tá? Não é de mim te desmotivar, mas eu quero contar a minha experiência morando aqui no outro país, os desafios e os momentos bons também, tá? Então, para quem não sabe, né, eu sou Elisiane. Eu vim para a França já vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos, mais de 1 ano e meio, tá? Eu vim para cá dia 6 de maio de 2024 e desde lá eu fiquei aqui. Eu vim como turista, né? Mas acabei ficando, né? E hoje eu estou regularizada, tá? Eu não sabia se eu queria ficar aqui. Realmente eu vim pra ficar os 3 meses pra me ver, né? Como é que funcionava. E acabei, eu e meu marido atualmente, né? Que antes ele era meu namorado, acabamos vendo que a melhor opção era eu ficar aqui, né? Porque a minha vida no Brasil não estava muito fácil, né? Eu estava passando por muitos desafios, principalmente emocionais, né? Eu não estava bem emocionalmente, eu estava passando por um divórcio que foi muito complicado, né? Eu já estava bom meses, né, que eu estava separada, mas essa separação me trouxe muitos danos financeiros, né? Porque a pessoa lá me deixou numa situação muito ruim, usou meu nome, fez muitas dívidas no meu nome, e eu era incapaz de fazer qualquer coisa no meu nome, porque meu nome estava sujo, não porque eu sujei meu nome, né? Não porque eu utilizei o dinheiro dessas dívidas, né? Não foi eu que fiz. E também o emocional, né? Porque foi um relacionamento de muitos anos, né? De 10 anos casada, e eu casei muito cedo. Foi meu primeiro namorado, marido, e um relacionamento longo, e eu me senti abandonada porque eu fui abandonada, né? De todas as formas por ele, né? E ele me deixou nessa situação. Então eu vim pra cá com muitos problemas emocionais e eu nunca tive vontade de migrar, tá? Eu nunca tive vontade de viajar para outro país. Eu tinha vontade de viajar quando eu tivesse boas condições financeiras, mas dentro do Brasil, tá? E eu sempre tive a vontade de mudar a minha vida, né? Financeiramente, profissionalmente. É tanto que eu saí do interior para Fortaleza para me ter uma vida melhor. E junto comigo, o meu ex-marido também, né? Mas ele dizia que ia e acabou não indo e me deixou lá largada, né? Em uma situação muito difícil. Eu me encontrei sozinha, sem um amparo, né? Eu também não pedia ajuda a ninguém porque eu queria estar ali, eu era responsável por mim. Mas teve sim pessoas que me ajudaram nesse caminho, mas eu não estava muito bem em todos os aspectos da minha vida. As coisas pareciam não estar dando muito certo lá pra mim, sabe? E acabei encontrando esse meu marido, que é hoje, né? Ele foi meu amigo, né? Primeiro de tudo. Ele me apoiou, ele conversava muito comigo. E aí ele foi me ver, né? Ele fez um trajeto de muito longo pra ir me ver, coisa que meu ex-marido que estava no interior a 1 hora de mim, né? Em 2 anos que eu morei em Fortaleza, que ainda estava com ele foi me ver. Não, em 2 anos não, em 1 ano e meio, mais ou menos, que eu ainda estava com ele morando em Fortaleza, ele foi me ver 2, 3 vezes, umas 3 vezes, mais ou menos, né? E eu que pedia todas as vezes. Então, já isso tira, né? Já isso mostra quem é o meu marido atual, né? Ele foi me ver, e aí a gente decidiu que eu vinha pra cá, né? E eu vinha. Eu não tinha muito. Eu não tava deixando muito no Brasil. A única pessoa que eu tava deixando era minha mãe, mas eu já vivia meio que longe dela, porque eu tava em Fortaleza tentando, né, a minha vida, e ela sabia disso. E deixei os meus gatinhos, né, com a minha irmã
sendo bem cuidados, né? Eu dando dinheiro para ela sustentar eles lá e cuidar deles, eles foram muito bem cuidados. E era isso que eu tinha no Brasil, mas de resto não tinha mais nada, né? E aí eu vim pra cá também não sabendo muito sobre a minha vida, o que ia acontecer, mas eu te digo que não era um sonho. O meu sonho era trabalhar, ter meu negócio, ter meu salão de beleza que eu queria ter meu trabalhozinho, sabe? Viver minha vidinha lá, sabe? Eu nunca quis, assim, eu queria mudar de vida, mas também, se eu saísse de uma situação que eu tava, de sem dinheiro, pra ter o meu dinheirinho, não precisava ser milionária, riquíssima, mas precisava só eu ter melhores condições de vida, sabe? Porque sempre foi esse o meu desejo. E eu saí do meu interior pra isso, né? Sempre que eu sonho, eu não fico esperando o sonho acontecer, vir. Eu faço ele acontecer, eu vou atrás. Mesmo que as circunstâncias não sejam muito legais, assim, não tá favorecendo, né? Porque quando a gente corre atrás, sai da zona de conforto, você tem muitos desafios. E esses desafios me fizeram muito mal, né? Fizeram mal à minha saúde mental, fizeram mal à minha saúde física. Agora que eu estou me recuperando, né, de tudo. Mas assim, agora eu vejo que foi necessário eu sair, passar por tudo que eu passei. Primeiro, porque se eu tivesse ficado onde lá naquele casamento que não estava sendo legal, naquele interior, naquela casa que eu não estava mais me sentindo legal, eu ia me aprofundar ainda mais na pobreza, no fundo do poço, e não ia me identificar com aquela menina que sempre quis avançar na vida, né? E segundo, pela experiência, gente, foi a minha primeira experiência vivendo sozinha em uma casa, dando conta de tudo sozinha, né? Tendo que trabalhar para os outros, que era algo que eu nunca quis muito, porque eu trabalhei para os outros em salões de beleza, né? E tive essa experiência por muito pouco tempo, mas eu tive. E saber que eu não gosto de trabalhar para ninguém, eu sempre quis empreender, mas que a vida não é flores, né? Que às vezes você tem que fazer coisa que você não gosta. Eu fiz coisas realmente que eu não gostava, que eu não me sentia feliz, e aquilo me machucava tanto, 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 né? Mas era necessário, né? E que hoje eu tenho a oportunidade de escolher realmente o que eu quero seguir na minha vida, sabe? O que eu quero de verdade. Graças a Deus, eu sou muito grata por isso, tá? Então, assim, eu contei um pouco aí, né, da minha história, para vocês poderem entender um pouco até eu chegar aqui na França, né? Então, eu cheguei aqui em maio, né? Cheguei com a minha cabeça muito ruim ainda. Então, assim, por mais que eu vivesse muitas coisas belas aqui, né? O meu marido fazia de tudo pra mim se sentir feliz. A gente viajou pra lugares incríveis, né? Um sonho de muita gente, tipo para o sul da França, sabe? Para aqueles lugares muito chique, muito rico. A paisagem exuberante, incrível, incrível. Mas eu não tava me sentindo bem, sabe, comigo mesmo. Por isso que eu te digo, não é o lugar, é você. Às vezes você tá vivendo uma vida simples, mas você tá feliz, cara, tá? Você tá grato pelo café que você tá tomando na sua varanda, vendo o pôr do sol, o amanhecer do dia, né? Você tá grato pelos seus gatinhos estar com saúde, dormindo, te dando carinho perto de você. Você tá grato pela sua saúde que você tá tendo, do seu trabalho, por mais que não esteja ganhando muito, mas é grato, você tem que estar feliz e grato por isso, na simplicidade. Se você não é grato no simples, você também não vai ser grato quando você tiver muito, aí você vai estar sempre querendo, querendo, querendo muito e nunca vai chegar nessa satisfação. Por isso que tem muitos ricos, milionários que não são felizes, porque eles não conseguem ter felicidade nisso, né? Eles só conseguem querer mais, mais, mais. Você tem que ser grato pelas simples coisas que você já tem, tá? Então eu não consegui enxergar, porque também o meu cenário no Brasil não estava muito bem, né? Então é difícil de ser grato quando as coisas estão muito agitadas na sua vida, desorganizada. E estava realmente desorganizada a minha vida, em todos os aspectos, né? E aí, mas chegando aqui na Europa, eu pude perceber que tem muitas coisas que quando a gente tá no Brasil são banais, ficam banais, porque a gente não é grato, a gente não presta atenção pela correria do dia a dia, pela ânsia, a ganância de querer ser muito, né, de querer ter muito e buscar, sempre buscar, 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 né,
um emprego que te dê mais, mudar de país para ter mais dinheiro. E quando você vai nessa busca dessas coisas, você vai chegar a um ponto que você vai parar e dizer, não, não é por esse caminho, não é aí. Será que eu preciso mesmo de ter muito dinheiro? Será que eu preciso mesmo para me ser feliz ter isso, mudar de país, mudar de cidade? Será? Será que eu não posso já ser grato pelo que eu tenho e tentar buscar melhorar um pouco mais, mas não com a ganância, aquela impaciência, né? Você se compara muito com o outro, o outro tem lá, tá na internet lá, viajando horrores, tendo tudo, e eu aqui parada, que era assim que eu me comparava, sabe? Eu aqui parada, eu sou uma fracassada, cara. Muitos que estão passando na internet é mentira, é ilusão. E eu preciso que vocês não acreditem em tudo que passa na internet. Porque você cai em tentação, você fica ruim da cabeça, faz você ter atitudes não pensadas e cair em armadilhas que pode te levar a um lugar muito sério, sabe? A coisas, né? Te fazer coisas que te façam muito mal, né? E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, tá? E dizer pra você que você pode fazer, melhorar de vida no seu país, tá? Eu sei que o Brasil, ele tem muitas dificuldades, gente. Mas em qualquer país tem as suas dificuldades, tem os seus problemas. Não é só no Brasil, tá? Em qualquer país tem os seus problemas. Se os brasileiros reclamam do país, do Brasil, aqui também tem muitas pessoas que reclamam do país dela. Não é você sair do seu país e vir para outro país e saber que vai ficar rico, milionário. Não é assim, gente, é muito difícil. É muito difícil. Eu mesmo tendo todas as regalias que eu tenho aqui neste país, né? Eu tenho uma sorte que muitas pessoas queriam ter, né? E eu pensei que eu jamais teria tanta sorte assim de ter um marido bom, de ter amigos legais que me apoiam, que me ajudam. Os pais dele também, eu gosto muito deles, que eles me ajudam, sabe? De ter uma casa maravilhosa, de ter comida na mesa, mas mesmo tendo todas essas regalias, eu sofro bastante. Primeiro, gente, a administração aqui da França, ela é muito complicada, tá? Para você que tá ilegal, ainda é muito mais complicada. E para você que tá já legal, ainda é complicado. Para você abrir uma empresa, para trabalhar por conta própria, para você trabalhar, às vezes não é fácil você achar um trabalho legal. As pessoas aqui não contratam pessoas ilegais, porque se elas contratam, elas ganham uma multa, né? E a multa é muito cara. E mesmo que você seja legalizada, às vezes você não vai ter um emprego legal, que ganhem bem, assim, ou elas não gostam de contratar imigrantes, tá? E se você for contratado, você tem que saber falar o idioma, porque o idioma pra mim, gente, foi muito difícil, e é difícil ainda. Eu estou há mais ou menos 1 ano e meio, mas ainda não consegui ainda aprender tudo. Eu ainda me sinto deslocada de algumas conversas, eu não entendo tudo, eu estou começando a entender mais, né? E já falo, né? Muito mais do que quando eu cheguei aqui, que eu não sabia falar nem bonjour direito, né? Eu vim pra cá sozinha, né? Eu não sabia falar idioma nenhum, mas eu vim, né? Eu fui meio doida? Fui, mas eu sabia que eu tava vindo por uma pessoa responsável, que era o meu esposo, né? Agora, que antes era meu namorado. Senão eu não viria. Porque não era nem o meu sonho. Meu sonho era de ficar no Brasil, abrir minha empresa e tudo, né? O idioma, gente, é muito difícil, né? Claro que eu ainda não me foquei, sabe, 100%, porque a minha cabeça estava muito enfocada de ganhar meu dinheiro, de não ser sustentada por homem, porque eu não quero isso na minha vida mais, eu não quero. Eu sempre quis ganhar meu dinheiro, e no Brasil é muito mais fácil você ganhar dinheiro, mesmo que seja de pouco, do que aqui. Porque se aqui você quiser vender um bolo na sua casa, você tem que ter a autorização para isso, de higiene, tem que ter a autoprise para isso, que não é fácil também, porque é uma papelada. A administração aqui, gente, saiba de uma coisa. Aqui eles são muito atrasados nisso, não é como no Brasil, que é sempre muito online, isso é sempre muito na internet que você faz isso. Aqui você precisa papel para tudo, e é para algo simples. É preciso papel, e às vezes não dá certo. Você tem que refazer de novo, entendeu? E isso te toma muita paciência. Gente, antes eu não tinha muita paciência, mas eu estou aprendendo a ter paciência na França, porque se você não tiver, você não funciona aqui, tá? Não vai.
Tem que ter muita paciência para você enfrentar essas administrações daqui, para você enfrentar a leseira daqui das coisas, porque aqui tudo acontece lentamente. Eu digo, né? Tudo acontece aqui doucement, que é lentamente em francês, né? Daí eu tô organizando a minha empresa aqui, né? Tipo, eu quero trabalhar pra mim porque eu sou terapeuta capilar. Então, eu tô construindo um cantinho aqui na casa. Ainda bem que tem uma casa, que tem um cantinho. Aí, o meu esposo, ele que tá fazendo toda a administração pra mim. Porque se ele não fizesse, eu não saberia, gente. Eu iria voltar pro Brasil porque eu não queria estar aqui. Primeiro porque eu não, né, nunca sonhei. E segundo, que tem muita administração aqui, tem muito papel, que já era difícil pra mim no Brasil essas coisas, imagine aqui, eu não aguentaria estar aqui, né? Então ele fez lá a minha empresa, aí demorou um monte de dias pra poder chegar ao número, né? Que no caso era só 6 dias, demorou, porque ele pediu mais papel, aí mesmo botando lá o papel, pediu de novo o papel, até que chegou, né? E para comprar os produtos eu preciso da empresa, do número da empresa, né? Os produtos também não é aqui perto que tem. E para cada coisa que você vai fazer, gente, precisa de autorização, de coisa, sabe? De papel. Outra coisa também, para saúde, né? Aqui precisa de fazer o cartão Vitale e para muitas pessoas que moram aqui, tem umas pessoas que moram aqui há 4, 5 anos, ainda nem chegou esse cartão Vitale, tá? A saúde você tem que ter aqui, tá? Porque quando você sai do Brasil pra cá, gente, é muita diferença, né? Você tem frio aqui, né? O clima, então faz com que você fique doente. Você pode ficar doente, então você tem que contar com isso. Ah, eu vou sair do Brasil, vou chegar lá, vou logo encontrar um trabalho, procurar um trabalho, mas você tem que saber que você pode ficar doente. Aí você tem que ter os dias de recuperação, você tem que ter dinheiro para se manter, né? Eu não precisei disso porque o meu marido, ele tá me sustentando até agora, até eu conseguir ali abrir minha empresa, ganhar meu dinheiro, que é o que eu mais quero, que é o que mais me atormenta todos os dias, é depender das pessoas. Eu não quero depender de ninguém, por mais que a pessoa esteja disposta a me ajudar ali, minha coisa, mas eu não quero, eu quero me sustentar. Eu quero ter o meu dinheiro, porque o dinheiro pra mim, me sustentar, ter a responsabilidade pela minha vida, é ter minha liberdade. É ter liberdade. Liberdade pra mim é muito importante, tá? De sair de um lugar que eu não quero estar, né? De estar com quem eu quero estar, enfim. Então, a saúde aqui, né? Ele pagou um plano pra mim quando eu cheguei aqui. E só depois que eu consegui o título de séjour, né, que foi um processo doloroso, foi um processo, assim, de muita paciência, de muito gastos financeiros, tá? E papel, e sempre eles pedindo papel. Quando tava tudo certo, a gente, não, agora, vai dar certo. Aí vem outra coisa, mais papel pra dar, enfim. Aí ele pagou um plano pra mim quando eu cheguei aqui. Aí depois do título de séjour ele foi fazer o cartão Vitale, também é um outro processo, mas eu já recebi, né? Tem gente que passa 4, 5 anos sem receber aqui. Eu já recebi, essa coisa foi mais fácil. E ele também paga um outro plano, né? Porque temos um plano que o governo paga, né, pela gente, medicamento, consultas. E tem um outro plano que ele paga mais ou menos uns 30 euros, 40 euros por aí, pra cobrir, né? Pra ter esses dois aí pra saúde, né? Aí as pessoas dizem, mas a saúde aqui é reembolsada, né? As consultas, os medicamentos. Mas aqui também se paga muita taxa, gente. Por isso que o governo, ele dá saúde gratuita. Mas você paga muita taxa. Tudo aqui é taxa, 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 taxa. Por isso que aqui tem muito pedágio, né? Para qualquer lugar que você vá sair daqui da França, tem muito pedágio. Porque é taxa por cima de taxas, né? Uma pessoa que abre uma empresa para trabalhar por sua conta própria, gente, é muita taxa, é muito dinheiro. Você pega o seu dinheiro aqui e dá quase todo pro governo. Então, eu costumo dizer, tanto pro governo brasileiro, pro governo daqui, que nenhum governo dá nada a ninguém, né? Ele dá assim e depois toma em dobro, em triplo, né? E só para te dizer, né? E outra coisa, gente, quando você tem uma profissão no Brasil, saiba que você aqui, quando chega na França, você tem que começar uma nova vida. Saiba que os seus diplomas, que era no Brasil, não é reconhecido aqui, tá? E se tem alguma empresa, como eu vi, né, algumas pessoas dizendo, tu tem que pagar tanto,
que é caro, que a pessoa lá cobrou pra mim, né, pra autorizar os meus diplomas aqui, saiba que isso pode ser fraudes, golpes, tá? De brasileiros, de pessoas que pega você vulnerável, né, que não sabe de nada ainda, e aí você quer saber das respostas antes de vir pra cá e acaba entrando nesses grupinhos de coisa aí e acaba oferecendo esse tipo de serviço, sabe que é golpe, porque o seu diploma aqui muitas vezes não é reconhecido como diploma. Por exemplo, eu tenho uma amiga que era auxiliar no Brasil de dentista. E aqui ela é preciso fazer um ano de preparação novamente, de formação de novo. Se eu quiser trabalhar como cabeleireira aqui, eu teria que fazer 1 ano ou 2 anos. Para abrir uma empresa, eu teria que fazer 2 anos. Para só trabalhar para os outros, eu teria que fazer 1 ano intenso, só de curso, não trabalhar. Eu teria que estagiar para outras pessoas, mas não trabalhar para mim, entendeu? E refazer tudo de novo. E eu disse, não, eu não quero isso, né? E eu também já meio que queria sair dessa vida de cabeleireiro e trabalhar somente com terapia capilar, e terapia capilar está começando aqui. Então eu não preciso de diploma, não, porque não é conhecido aqui, reconhecido, entende? Mas que já está passando a ser conhecido pelas pessoas, o EdSpa, né, que está muito à fama aqui. Eu pretendo que tudo dê certo, né? Porque eu estou realmente colocando todas as minhas fichas para que tudo dê certo. Porque se não der, eu não quero ficar aqui. Eu quero voltar pro meu Brasil, entendeu? Independente do que ele seja bom ou ruim, mas eu quero tentar lá, porque lá é meu idioma e lá pelo menos, né, o que eu botar vai dar certo. E realmente tem dificuldade de ganhar dinheiro, né? Mas é assim para todo mundo e eu vejo que muitas pessoas funcionam lá, por que eu não funcionaria também? Mas eu quero muito que dê certo aqui também, sabe? E é um negócio que tem muita prospecção de crescer, né? Que as pessoas já fazem, que a estética é muito valorizada, que o relaxamento é muito valorizado, e é isso que eu quero trazer pro meu negócio, né? Mas saiba que quando você chega aqui, você tem que realmente refazer toda a sua vida, né? Você tem que começar do zero de novo, tá? Ah, porque eu sou médica e eu vou conseguir, que eu sou advogada, que eu vou conseguir. Não, você vai ter que fazer aí os seus estudos de novo e noutra língua, tá? E outra coisa também, gente, o frio, o clima, né? Eu não sou muito ligada a clima, né? No Brasil eu não saía tanto por conta do sol, que era muito quente. Mas eu gosto de sol, né? Sol é vida. Eu gosto do sol entrando aqui dentro de casa, né? Mas aqui, quando você chega aqui, você tem um choque térmico muito grande, né? Você sente muito frio, você tem que ter roupas bastante confortáveis e quentinhas pra você se sentir confortável pra sair na rua quando é muito frio, porque quando é muito frio, gente, é horror de sair na rua assim, sabe? Você quer logo voltar pra casa. E se você não tem roupas legais que te aqueçam, né? E para essas roupas que te aqueçam, custam mais um pouquinho, tá? Você não consegue sair se você não tiver esse tipo de roupa, tá? E eu sofri bastante com frio. Eu não trouxe basicamente nada do Brasil de frio. Tudo que eu tenho hoje aqui foi porque as pessoas me deram, tá? E algumas eu comprei, mas ainda não comprei o que eu quero porque eu ainda não estou ganhando o meu dinheiro, tá? Por mais que meu namorado ou meu marido me dê, assim, mas ele não pode arcar com tudo, né, gente? Ele ganha bem, mas ele arca com tudo e aqui tudo é muito caro, tá? E outra coisa, um salário mínimo aqui é mais ou menos 1.500, 1.600 euros. Pra você morar sozinha, aqui com esse dinheiro não dá, tá? Isso é do meu esposo que diz, e eu vejo que realmente não dá. Porque as coisas aqui, gente, porque é 1 euro, 2 euros, mas é caro, tá? Pra você lidar sozinha, pra você pagar aluguel, pra você comprar alimentação, se você tem um animal de estimação. Não dá, 1.600 euros aqui não dá pra você. É a mesma coisa do Brasil, um salário mínimo, não dá, né? Não sei como é que faz, mas não dá, tá? Passa necessidade sim. E o meu esposo, ele ganha muito bem, mas ele lida com tudo sozinho, né? E eu não fico querendo que ele compre um monte de coisa, né? Que é caro, sei lá, que eu gostaria, né? E por isso eu fico triste às vezes, porque eu queria ter meu dinheiro pra comprar.
Porque até agora eu não consegui me sentir feliz com as roupas que eu tenho. Porque no Brasil, eu comprava minhas roupinhas, minhas sandálias, eu tinha minhas coisinhas, as roupas que eu gostava de vestir, que eu me sentia bonita, sabe? E aqui eu não tô me sentindo bonita pelas roupas que eu tô tendo. E esse é um dos pilares que eu quero mudar neste ano que vem, sabe? Porque eu vou estar ganhando meu dinheiro, vou estar querendo comprar as roupas que eu me identifico, não as roupas que me dão, sabe? E eu agradeço demais as pessoas que me dão essas roupas, né? Que são bonitas, são legais, mas não fazem o meu estilo. E eu me sinto muito mal por isso, porque é a autoestima da mulher, né, que fica mexida. Outra coisa também que eu tinha no Brasil, que eu não tenho aqui, é sobre estética, né? Aqui a estética é muito cara e as pessoas não trabalham muito legal, tá? Eu ainda não fui em um monte de coisa de estética, mas eu já tive a oportunidade de fazer minhas sobrancelhas, de fazer limpeza de pele. Foi assim uma catástrofe. Não gostei e além de caro, sabe? E aí no Brasil eu tinha a Rose, né? Onde eu ia fazer minha limpeza de pele. Eu pagava ali R$ 160, né? Que dava pra mim pagar ali todo mês. E quando eu não tinha muito dinheiro, eu passava uns 2 meses pra fazer. Mas nossa, era o meu momento. Eu me sentia bela, sabe? Aí eu ia lá no salão fazer minha sobrancelha, ia no salão fazer minha unha. Por mais que eu sei fazer essas coisas, mas eu gosto também de outras pessoas fazerem em mim, sabe? E no Brasil é muito mais acessível você fazer essas coisas, tem milhares de pessoas que fazem e elas fazem bem. Claro que existe pessoas que fazem muito ruim, mas tem muitos lugares que fazem bom, sabe? E eu sinto essa falta de sair, de ter o dinheiro ali pra me cuidar, de ir num local pra cuidar. Porque eu disse pra vocês, né, que eu até posso, mas eu não tô ganhando meu dinheiro, então eu não vou exigir que o outro me dê, sabe? E mesmo assim, as pessoas não trabalham muito bem aqui. E é caro, muito caro, né? E aí eu acabo opinando pra fazer eu por mim mesma, sabe? Porque se eu vou pagar uma coisa cara e não é boa, eu prefiro fazer em mim mesma. Agora, se o negócio é caro e é bom, tudo bem, vamos lá, uma vez no mês ou a cada 2 meses, né? E eu tinha muitos serviços de beleza no Brasil que me atendiam muito bem. A Rose é maravilhosa. Eu tô doida pra voltar no Brasil pra fazer minha limpeza de pele. E eu tô fazendo com o que eu posso aqui, né? Outra coisa, mudança também, a minha pele, né? Porque antes eu nunca tive a minha pele seca do rosto, sempre foi muito oleosa. E aqui eu tive muito problema de pele com ressecamentos muito grandes, né? Tipo umas dermatites mesmo aqui no nariz. Agora tá de boa, né? Mas antes foi muito complicado, a minha pele muito seca. Meu couro cabeludo nunca foi oleoso, sempre foi normal, nem seco, nem oleoso. Mas aqui ele mudou, ele ficou muito mais oleoso. Meu cabelo eu não vejo tanta diferença, quer dizer que eu acho mais hidratado aqui do que no Brasil, né? Não sei se é por conta do frio, porque meu cabelo sempre foi muito seco, mas muitas mulheres acham que o calcário machuca muito os cabelos dela e realmente, né? O calcário ele é alcalino, ele resseca o cabelo, ele resseca extremamente a pele, sabe? Então tudo isso faz com que eu não me sinta bem com a minha autoestima. Eu ainda estou começando a me sentir melhor aqui, sabe? De encontrar uns bons produtos para minha pele, que se adequam à minha pele, que agora eu encontrei uns que funcionam bem, que eu sinto o brilho, né? O rejuvenescimento da minha pele, sabe? Mas ainda me preocupa muito a questão da roupa, porque eu não tô me sentindo bem com as roupas, tá? E é como se eu não me sentisse tão bonita quando eu me sentia no Brasil, né? É como se eu não me cuidasse tanto quando eu me cuidava no Brasil, tá? Então pode ser isso banal pra você, mas pra mim não é, e pra quem vive e sente isso não é, porque isso é muito importante, a autoestima da gente, da mulher, tá? E assim, as coisas boas, gente, é que pra mim, né, no mercado, vamos dizer, tem muitas variedades de alimentação, você consegue se alimentar bem aqui e não pagando tão absurdo assim como no Brasil, né? Você tem bons alimentos, mesmo industrializados. Por exemplo, aqui você vai comprar um feijão enlatado, você compra o feijão enlatado. Você vai vir só nos ingredientes feijão, água e sal. No Brasil, não. Vai vir o feijão e mais sei lá o que, muitas coisas industrializadas, muitas conservantes que faz mal para sua saúde, né? E se você quiser comer uma coisa menos conservante, você vai pagar muito caro por isso. E aqui não, você tem essas opções de comer bons iogurtes, bons queijos, bons vinhos por um preço melhor, né? Eu não bebo e não faço questão nenhuma de comprar bebida alcoólica,
Mas, se você gosta, que tem essa oportunidade de você comprar. E eu consumo alimentos muito saudáveis aqui, tá? Qualquer alimento, assim. Aqui, assim, até mesmo os industrializados, doces, eles vão ser muito mais saudáveis do que no Brasil, tá? Até mesmo os doces aqui, eles têm menos açúcar, o chantilly que usa é um verdadeiro chantilly, que vem do creme de leite, que tem gosto de creme de leite, e não que tem gosto sabe, aquela gordura hidrogenada, sabe? O óleo de girassol, canola, é o óleo da canola mesmo, da flor mesmo, não é uma gordura hidrogenada feita em laboratório. Então aqui tem uma regra muito grande, né, pra entrar alimentação, cosmético. Os cosméticos aqui é muito legal, porque não são cheios de químicas. Claro que tem uns que são, mas nem se compara como no Brasil, mas tem muitos produtos que são muito mais naturais, porque eles não permitem coisas que façam mal à saúde da pessoa, né? Aqui não permite formol, tá? Essas químicas aí de formol, e se fazem de forma ilegal. No Brasil, né, tá proibido, mas ainda as pessoas fazem bastante, né? Enfim, eu gosto muito dessa parte, sabe? Eu gosto muito dessa parte. Outra parte que é legal também aqui, eu moro numa cidade relativamente pequena, né? Eu não moro em Paris, essas coisas não. Então eu acho que as pessoas são bem agradáveis aqui, sabe? São respeitosas. Eu aprendi também, eu era muito respeitosa com as pessoas, mas aqui eu aprendi a ser muito mais respeitosa, tá? Aqui tem que dizer bonjour, s'il vous plaît, sempre, gente. E eu sempre dizia isso, mas por ser uma outra língua, às vezes a gente esquece, né? Ali no aperreio, né? Na hora de falar é muita coisa. Às vezes você se esquece, mas é importante isso pra eles, sabe? Aqui eles vivenciam muito a família em si, né? Sair com os amigos, estar presente com os amigos, estar presente com a família, conversar, tomar um café, bater um papo, né? Ter sempre almoços. No começo foi muito difícil sair pra almoçar em outras casas, assim, quando chamava a gente, almoço de família, porque é um almoço muito longo, cansativo, né? Mas agora tá melhorzinho, sabe? Mas eu acho legal essa convivência que eles têm, sabe? De estar presente na vida das pessoas, né? Dos amigos, das famílias, sabe? Que no Brasil meio que se perdeu isso, né? E de todo mundo estar ajudando um outro, sabe? E também, gente, de falar não, né? Porque no Brasil a gente tem sempre um medo de falar não e magoar a pessoa. Aqui não, aqui se você quiser sair, você sai. Se você não quiser sair com a outra pessoa, você vai dizer não, não quero. E tá tudo bem pra outra pessoa, ela não vai ficar chateada com você. No Brasil, se você dizer um não por uma coisa, você diz sempre que sim, sim, sim. Uma vez que você diz não, a pessoa já fica com raiva de você, né? E aqui não. E foi muito difícil isso pra mim, né? Porque eu achava que a pessoa era meio ignorante quando falava não pra mim, sabe? E eu não era acostumada a dizer não, eu sempre dizia sim. E agora eu tenho mais a minha opinião, sabe? Agora eu discordo muito mais do que concordo. Agora eu posso dizer não e não me preocupar que a pessoa vai ficar com raiva, sabe? Isso é muito legal também. Outra coisa legal, quando você passa na rua, os carros param pra você. Às vezes tem um doidinho que passa, né? Mas todos aqui, a maioria, elas param pra você. No Brasil não, pra você passar uma rua, mesmo na linha de pedestre, mesmo você dando um sinal, gente, é uma catástrofe, né? Tipo, é muito difícil você passar, né? Lá na rua, você fica às vezes uma hora numa avenida pra passar, porque os carros não param, entendeu? E aqui não, aqui eles param, né? É claro que tem grandes cidades, né, que são um pouco piores, assim, mas mesmo assim eles param. Mesmo assim, eu já fui pra Paris, eu vi que eles param. E isso eu acho muito legal. Lazer, né? As pessoas escolhem muito mais lazer aqui, né? De ter um tempo de pausa. No Brasil, a gente tá sempre em movimento, querendo sempre mais, trabalhar mais. E quando a gente acha que ter um momento para ter uma pausa, para ter um descanso, você acha que tá sendo preguiçoso, né? Para as pessoas que realmente gostam de trabalhar, né? Não para aquelas pessoas que é preguiçosa de verdade. Mas aí você se sente culpado por ter esse momento de pausa. Eu me sentia culpado. Eu disse assim, não, eu tenho que estar em movimento, eu tenho que estar em movimento, eu tenho que ganhar meu dinheiro, sabe? Porque senão eu vou passar pela mesma situação que eu passava quando eu tava no Brasil. Não, não quero isso, não quero voltar. Aí eu fui aprendendo, né, que ter pausa é necessário para que você reflita mais sobre a vida, para suas decisões, para você tomar decisões melhores.
rir, conversar, sabe? Se integrar, sentir o momento ali presente, sabe? Porque eu estava ali conversando com os amigos e pensando, o que eu devo fazer para ganhar dinheiro, tem que estar em movimento. Não, viva o presente, viva aquele momento, sabe? E eu aprendi muito isso aqui e tá sendo bem legal. Pra mim, a França, ela foi muito autoconhecimento pra mim. Me conhecer de verdade, o que eu gosto, o que eu não gosto, sabe? Apreciar as coisas boas da vida, os momentos simples também. Eu já vinha disso, né? Eu já tinha isso, mas aqui me intensificou ainda mais, sabe? Esses momentos. Né? Mesmo você não tendo muito dinheiro aqui, você consegue viajar, né, ali, que é um pouco mais barato para os lugares, né, fora aqui da França, porque dentro da França mesmo é um pouco mais caro, né? Mas se você ganha bem, você consegue viajar mais vezes para outros países, né? Aqui eles viajam bastante, né? E a gente no Brasil não tem muito isso, né? De viajar, de ter lazer. Aqui eles trabalham e eles trabalham muito bem, mas eles têm muito tempo de pausa, né? Férias, eles têm bastante férias aqui, né? É sempre tendo esse equilíbrio, sabe? As crianças do colégio também têm férias, elas não estão todas ali incentivando a estudar, ela tem que ter também esse momento. No começo eu achei muito estranho, mas faz sentido hoje pra mim, que realmente a criança no Brasil, ela já começa desde pequena a ser direcionada para ter muito esforço, né? E ter muito esforço na vida, gente, não significa você vencer na vida, tá? Ter bons resultados. Às vezes só te leva a uma exaustão imensa e não te leva a nada, tá? Então, pausar, respirar, tirar um momento para você é muito importante. Então, as crianças no Brasil, você estuda ali numa creche o dia todinho, né? Ou então até meio-dia. E as férias só é de julho, dezembro, né? Mais ou menos no ensino fundamental, que era assim. E aqui não, as crianças às vezes têm 2, 3 meses de férias aqui, várias vezes estão de férias, estão curtindo com a família, né? A família, os pais conseguem ser mais presentes porque também tem os momentos de pausa também do trabalho, né? Eu fui criada com uma mãe que precisou trabalhar fora, então precisou deixar eu com outras pessoas e não foi muito presente na minha vida e eu sinto falta isso até hoje, né? E eu gostaria muito que eu tivesse um filho, mas que eu fosse presente na vida dele, né? E a França, ela te dá essa oportunidade. Por mais que você tenha que trabalhar, mas ela te dá essa oportunidade. Ela também te ajuda, se você tem filho, a pagar uma babá, né? O governo. Tem esses pontos bons, certo? E vários outros também que tem, mas assim, eu não me lembro de tudo. Mas é basicamente isso que eu tô falando pra você. Mas reflita muito bem antes de você sair do seu país para migrar para outro país, tá? Porque a vida aqui não é fácil. Está sendo mais fácil para mim, mas não quer dizer que é super fácil para mim. Por mais que eu tenha a sorte de ter o que eu tenho aqui, tá? Porque eu sofro muito ainda com o idioma, eu sofro muito por ainda não ter encontrado um trabalho, né? Que não é fácil para mim. Mesmo que eu pudesse trabalhar, tinha o título de CJU, eu podia trabalhar, tava legal. Não, porque, né, tem a visão das pessoas com os imigrantes, não quer contratar, né? E eu também não queria trabalhar pra ninguém. Aí eu tô montando meu negócio aqui, também não é fácil, né? Ter gente pra vir, até mesmo pra ligar o meu lavatório, meu esposo teve que fazer porque não tem gente. E quando tem, é muito caro. Quando você compra um armário na loja, né? Um guarda-louça pra montar, não tem gente pra montar, não é a loja que vai montar pra você, não, tá? Como no Brasil, você tem que pagar uma pessoa se você não sabe montar, e pra pagar é o dobro do móvel que você comprou, tá? Porque a mão de obra aqui é muito cara. Então, tem essas dificuldades também, sabe? E eu percebo que as pessoas aqui também, elas são, pelo menos ao meu redor, né? Porque existe muitas pessoas de diferentes caráter, né? Diferentes sentimentos, mas as pessoas que me rodeiam, eu sinto que elas são boas pessoas, são sinceras, né? E que gostam de mim e que eu gosto delas. E cada um vive a sua vida, não vive olhando a vida do outro, né? E eu gosto disso, sabe? Por isso que eu sempre não costumava morar perto da minha família, porque eu não queria que sabesse da minha vida, eu também não gosto de saber da vida de ninguém. E aqui tem muito isso, cada um é na sua, cada um trabalha, quando é pra se reunir pra conversar, a gente se reúne, e é isso, sabe? Aí todos eles
gosta de saber, o que que você fez na semana? Tipo, dar essa atenção, né? O meu esposo, todo dia que ele chega, o que que você fez, né? E conversar, eles gostam muito de conversar e eu gosto muito de conversar também, sabe? Por mais que ainda não tenha uma conversa muito profunda em francês, mas eu sempre tô ali conversando, tentando conversar e entender, Eu não sou uma pessoa tímida, tá? Se você for tímido, vai ser muito pior pra você, tá? Do que uma pessoa não tímida. Eu sou um pouco reservada, mas eu não sou tímida. Eu vou lá e faço, sabe? Eu me jogo. E isso facilita pra mim em certas coisas, tá? Mas é isso, gente. Se você tem alguma dúvida, se você está pensando em migrar e tudo, fala aqui nos comentários pra mim, tá? Que eu posso te ajudar de alguma forma, tá? Eu gravo esse vídeo pra te ajudar mesmo, pra te contar a minha experiência e saber que você tem que pensar muito bem antes de sair do seu país para um outro país, tá bom? E é isso. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!